Querido e amado ouvinte que me escuta nesta hora e neste momento. Neste momento eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus aos nossos corações. Neste momento eu gostaria de desejar e pedir a Deus que Deus venha neste momento, qual vou transmitir essa mensagem, que Deus venha abençoar cada um dos meus ouvintes que me escuta nesta hora. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Nesta hora eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus aos nossos corações. Escute o que eu vou falar, que você nesta hora venha me dar um pouco da sua atenção. Eu peço nesta hora a sua atenção. Quero ser breve naquilo que eu vou falar. O qual o apóstolo Paulo ele vai nos orientar. O apóstolo Paulo ele vai chamar a nossa atenção no que nós devemos fazer e naquilo que nós não devemos fazer. Estou falando aqui essa reflexão para um povo cristão, para um povo que tem a fé na pessoa do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo ele diz assim, no livro de Gálatas, o capítulo 5 e o versículo 16, ele diz assim: "Por isso vos digo, viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfará os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam." Só até aqui. Povo de Deus que me escuta nesta hora, o apóstolo Paulo, ele vai nos orientar dentro da palavra de Deus, algo muito importante, o qual Paulo, ele vai também falar de um conflito. Paulo, ele vai falar de duas vontades dentro do ser humano. O conflito que Paulo fala está dentro do ser humano, duas vontades querendo dominar a mente humana, duas vontades querendo dominar a vontade do homem. Existe duas dominações, existe duas vontades que podem nos dominar, a mim e a você. O apóstolo Paulo, ele nos orienta, ele começa dizendo no versículo que eu li, de modo nenhum satisfaça os desejos da carne. Ou seja, a carne, ela nos faz ter uma mentalidade contrária à vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele nos orienta que nós não devemos satisfazer os desejos da carne, o qual esse desejo, essa vontade, muitas vezes está presente na nossa consciência. Muitas vezes nós somos tentados pela nossa própria natureza pecaminosa que há dentro de nós. Você tem que entender que existe um conflito dentro do ser humano, um conflito que quer fazer com que ele faça a vontade de Deus, algo que impulsa ele querer fazer a vontade de Deus, mas existe algo que induz ou impulsa ele a fazer aquilo que não é a vontade de Deus, o qual o apóstolo Paulo, ele descreve essas duas vontades, falando da vontade do Espírito e da vontade da carne, duas inclinações, dois estilos de vida, o qual nós podemos decidir viver e obedecer a eles. Mas eu te digo, para você cristão, para você que me ouve nesta hora, aquilo que você vai alimentar é que vai vencer as suas vontades. Se eu começar a se dedicar às coisas da carne, se eu começar a fazer aquilo que a minha natureza pecaminosa deseja, aquilo que a minha natureza quer fazer, a minha carne vai vencer as minhas vontades e ela vai me dominar ao ponto de eu viver para ela.
E não é bom viver segundo a carne, porque a Bíblia diz que aquele que se inclina para a carne, ele vai ter a morte. Porque a primeira morte é a morte espiritual, aonde o homem, ele perde a comunhão com Deus. A morte espiritual é algo que quebra o ligamento, a ligação ou a comunhão que o homem pode ter com Deus. Você que me ouve, nós devemos tomar o cuidado de buscar e permitir que o Espírito venha dominar nossas vontades, que o Espírito venha dominar a nossa mentalidade. Porque o apóstolo Paulo diz que aquele que se inclina para o Espírito, ele vai ter vida e paz. É algo maravilhoso. Existe a consequência da vida segundo o Espírito, e existe a consequência da vida segundo a carne. A vida segundo a carne vai nos levar à morte, vai nos levar a uma vida de decepção, a uma vida de sofrimento, a uma vida de ser punido pelas nossas ações carnais, algo que Deus não quer que nós venhamos viver, satisfazer, porque isso tem uma penalidade, isso tem uma punição. E Deus, ele nos adverte a não viver segundo a carne, a não viver segundo a nossa natureza pecaminosa, mas o que Deus quer de mim, de você, que todos os dias nós venhamos vencer esse conflito, onde todos os dias a nossa natureza pecaminosa, ela tenta nos separar do Deus o qual nós servimos, mas eu tenho que ter uma disciplina na minha vida, eu tenho que compromisso em todos os dias alimentar a minha vida espiritual. Eu tenho que me alimentar com a palavra de Deus. Eu tenho que buscar viver uma vida de oração. Eu tenho que buscar viver uma vida de leitura da palavra de Deus. Se eu não viver, se eu não fazer isso, a minha vontade, contrária à vontade de Deus, que é a vontade da carne, vai vencer a minha vontade, vai vencer a nossa vontade, e nós vamos viver dominado por ela. Porque existe duas realidades. Ou eu sou dominado pelo Espírito, ou eu sou guiado pelo Espírito, ou eu sou guiado pela carne, ou eu sou dominado pela carne. Mas aquilo que eu alimento mais é que vai me dominar. Então a pergunta é, o que nós estamos alimentando? Será que nós estamos permitindo que o Espírito venha nos dominar, alimentando a nossa vida espiritual com as coisas do Espírito? Que nós venhamos todos os dias da nossa vida buscar ser alimentado pelo Espírito de Deus, ser guiado pelo Espírito de Deus, que nós venhamos decidir todos os dias buscar aquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. Reflita nisso. O apóstolo Paulo diz que existe um conflito dentro do ser humano, duas vontades opostas à vontade da outra. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina a andar segundo o Espírito, porque isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Receba esta palavra, viva segundo o Espírito, que eu também venha viver segundo o Espírito, para ter vida e paz, paz interior, paz dentro do meu ser, paz dentro da minha alma, paz dentro do meu coração. Eu vivendo o estilo de vida segundo o Espírito, eu vou ter, a consequência vai ser paz, a consequência vai ser vida eterna para mim. Mas eu vivendo segundo a carne, eu vou estar separado, sem comunhão com Deus. E o que Deus quer é que nós venhamos ver segundo o Espírito, que nós venhamos ver segundo o Espírito. E que Deus abençoe você que escutou essa reflexão, no nome de Jesus, e amém.